Como que foi a sua entrevista e da sua família? Teve que ir todo mundo junto? Que perguntas eles fazem nesse processo que é legítimo? Você vem com o green card já diretamente para trabalhar? Você falou uma das coisas assim que para mim ela é a mais importante assim. Eu faço a profissão por amor, gosto demais da enfermagem, gosto demais. Eu sou enfermeiro porque eu sou enfermeiro mesmo. Eu aqui nos Estados Unidos eu sou enfermeiro emergencista, assim como era no Brasil. Eu gosto da urgência e emergência. Eu era daqueles caras que sentava para assistir vários seriados, né, de hospital, de urgência, e me via naqueles seriados. E hoje eu estou aqui vivendo o meu sonho de estar dentro daqueles seriados que eu assistia, Plantão Médico, quando eu era criança, quando eu era adolescente. Quem nunca, quem tem mais aí de 30 anos sabe, já assistiu o Plantão Médico. Mas, enfim, é, você falou sobre uma coisa importante, o profissional enfermeiro aqui nos Estados Unidos, ele é tratado como tipo, cara, aquele cara é um super-herói. E assim eu vejo isso. Uma das coisas bem bacanas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos foi uma das coisas que aconteceu bem bacana assim que eu cheguei aqui foi ter ido no supermercado e a pessoa estava conversando comigo, e aí quando eu me identifiquei como enfermeiro, ela falou obrigado pelo seu serviço aqui. E aquilo, cara, isso nunca aconteceu comigo no Brasil, com uma semana já tem esse tipo de reconhecimento. E aí você perguntou que como foi minha entrevista. Isso também se refletiu também lá no consulado, quando eles perceberam que o processo era de um enfermeiro que estava vindo para os Estados Unidos. Eu não sei o porquê e eu não sei se é assim com todo mundo, mas foi assim que aconteceu comigo. Eu tive um tratamento onde eu consigo me lembrar, trazendo assim da minha cabeça, eu cheguei lá no consulado, apresentei o meu processo e eles conseguiram identificar, para você entrar, eles conseguem identificar qual o processo de quê para qual profissão. E assim, automaticamente eu vi uma fila de várias pessoas aguardando, ela simplesmente me tirou da fila e não, você vai sentar aqui porque você vai ser o primeiro. E aí mas por que eu tenho que ser o primeiro? Eu não sou especial. Eu quero estar na fila junto com as pessoas. Não, mas o seu processo te leva a você sentar aqui na primeira cadeira. E aí tá, isso é diferente. Não sei se acontece com as outras pessoas, tanto é que é por isso que eu estou falando, né? Outras pessoas que já passaram pelo processo de B3 aí, ou qualquer outro processo migratório vai poder dizer se aconteceu assim ou não, mas assim que aconteceu comigo. Sentei, aguardei rapidamente, assim, menos de 30, 35 minutos, veio um agente consular, me pediu para que eu pudesse chegar próximo ao balcão, somente perguntou há quanto tempo eu era enfermeiro aqui eu era enfermeiro no Brasil ainda. Eu fui enfermeiro no Brasil há 12 anos, na época que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, e simplesmente ela perguntou: você vai para ser enfermeiro nos Estados Unidos? Eu falei sim. Ela falou: qual estado vai ser o hospital que você vai trabalhar? Respondi qual estado. Ela simplesmente: ok, seu visto EB3 está aprovado, é, você só aguarda um minuto que a gente vai te entregar toda a documentação. Boa sorte, boa viagem e obrigado por ser enfermeiro nos Estados Unidos. Cara, aquilo, Sério? assim, me emociona até hoje. Me emociona até hoje, porque, assim, me emociona porque, em vários sentidos, porque era a realização do meu sonho, de eu estar sentado lá, e eu nunca que eu achei que ia ser. Não que foi fácil, nunca é fácil. Sempre você vai ter alguma dificuldade. Eu, enfermeiro, sem inglês nenhum, tive que aprender inglês em menos de um ano. Tive que aprender e passar nas provas, conversar com o sponsor e chegar nos Estados Unidos. E, assim, imaginar isso tudo, eu assim, sou o tipo daquele brasileiro que, cara, isso aí é o enredo de um filme, de uma novela, que nunca vai acontecer comigo. Pode acontecer com qualquer outro brasileiro, mas comigo não. Eu vim, mais uma vez, de família de classe média, fui criado pela minha mãe era separada do meu pai, tinha 4 irmãos, eu tive que, em um momento da minha vida, cuidar das minhas irmãs, do meu irmão também ajudando a fazer a mesma coisa. Eu era o enfermeiro que vivia minha vida lá só para pagar minhas contas e estava decepcionado com a minha vida no Brasil porque eu queria fazer mais. Eu via as pessoas viajando, eu via as pessoas tendo carro do ano, eu via as pessoas fazendo tudo e eu estava lá na minha profissão desacreditado, achando que eu ganhava muito pouco, e me ver sentado ali, tendo oportunidade, cara, assim, é coisa que a gente não consegue
explicar, a gente consegue sentir e assim, eu sei o que eu estou sentindo, mas eu não consigo colocar isso para fora. E Eu depois que eu sei. cheguei aqui nos Estados Unidos, assim, você sente isso, essa Sim, dá para realização de ver. conseguir as coisas que talvez você não conseguia no Brasil. Dá para ver, assim, no seu sorriso que você está feliz mesmo. E, assim, eu já trabalhei na área hospitalar, na área de administração, mas eu tinha muito contato com médico e com enfermeiro. Então eu sei como que é a rotina do médico, do enfermeiro, principalmente de emergência, é uma rotina estressante, desgastante, né? E queira ou não, principalmente o enfermeiro, às vezes, precisa trabalhar em 2, 3 empregos, dependendo da situação, para poder pagar as contas, que no Brasil tudo está muito difícil, é difícil. E por mais que hoje você está vivendo um momento bacana aqui nos Estados Unidos, tem um processo, né? E ainda falando desse processo em si, que aparentemente a entrevista parece que é bem simples e fácil, mas quais foram as dificuldades que você teve nesse processo? Porque hoje você está colhendo os frutos, mas quando você olha para trás, o que para você foi difícil para chegar até a esse momento, assim? Foi a parte de encontrar empregador, de comunicar em inglês? O que foi difícil no processo para você? O que é difícil para o brasileiro, em forma geral. A gente brasileiro, hoje eu tenho, hoje tendo uma visão mais ampla, morando aqui nos Estados Unidos, desculpa, tendo experiência com. Aqui nos Estados Unidos, você sabe, Roger, a gente encontra não só americano, a gente encontra gente do mundo inteiro a todo momento, cara. É uma loucura. No Brasil, eu lembro que ainda quando enfermeiro, quando cara, aquele cara veio da Argentina, para mim aquilo era um evento. O cara veio da Argentina e era, cara, de um país que não é Brasil e, cara, o cara fala espanhol, mas aqui nos Estados Unidos você consegue escutar e você identifica só por andar na rua várias línguas diferentes sendo faladas por várias pessoas de diferentes partes do mundo. Eu acho que é isso que é a grande sacada dos Estados Unidos. Eu acho que aqui é a conexão do mundo inteiro. Eu não sei se acontece nos outros países, ainda não viajei para os outros países, vou viajar, mas eu vejo isso muito acontecendo aqui nos Estados Unidos. Então, voltando à sua pergunta, o grande problema do brasileiro, da gente ainda como brasileiro, é o inglês. Porque a gente só sabe falar português. A gente só sabe falar português e isso é uma pena. No Brasil, ainda, quando você procura um caminho para aprender inglês e curso de inglês, a gente sabe que vai chegar lá numa escola, que a gente pode citar aqui várias escolas de inglês, e eles vão pedir 4, 5 anos, e que, na verdade, você, depois de 4, 5 anos, você sai com inglês, assim, mais ou menos. Você consegue se comunicar, mas não é fluente. Você que está vindo do Brasil, já veio do Brasil, você sabe também que você, quando chegou aqui nos Estados Unidos, você chegou achando que sabia inglês pra caramba. E quando você vê falar o inglês do dia a dia, você passou dificuldade. Porque não é como o inglês como ensinam no Brasil. Então, a minha grande dificuldade, Roger, respondendo a sua pergunta, foi o inglês. Foi me adaptar ao inglês, virar a chave na minha cabeça para que eu pudesse falar o inglês. E hoje, se você quer fazer o processo, e você já sabe inglês, cara, você já tem 90% do processo na sua mão. Se você não sabe inglês, assim como aconteceu comigo, eu estou aí para compartilhar a minha experiência, não desista, não desanime. Tem sempre um caminho, uma solução. Você vai achar alguém que possa te mostrar esse caminho, que possa te dar a oportunidade para que você possa trazer o inglês para sua vida. Acredite no seu potencial. Você chega aqui nos Estados Unidos. Assim como eu cheguei, meu amigo, minha amiga, eu acredito que qualquer um pode aprender inglês e também chegar. Eu acho que a maior dúvida mesmo, né, tem essa questão da língua, mas eu acho que é o contato com os empregadores, assim. Você tentou vários empregadores até encontrar o que foi certeiro? Então, o meu sponsor, então, eu uso muito, muita experiência do meu sponsor. O meu sponsor tem, assim, o primeiro contato que você faz com ele são com brasileiros, não são Ah, com entendi. americanos. Existem pessoas que falam português lá nessa empresa. Então, quando você é identificado como um profissional enfermeiro no Brasil, voltando lá a dica que eu dei, né, das etapas, que tem bacharel de enfermagem, tem experiência hospitalar na área da urgência e emergência, clínica médica, UTI, e quando essa empresa consegue te pensar, opa, esse é o enfermeiro que eu quero, eles te conectam com pessoas que falam português e eles iniciam o seu processo
te moldando para que você possa chegar aqui nos Estados Unidos, assim como aconteceu comigo. Então, assim, esse é o meu sponsor. Existem vários sponsors, voltando, sponsor é o patrocinador, existem vários patrocinadores que só falam inglês. E aí a pessoa que não fala inglês já é uma maior dificuldade. Como você vai se comunicar, como você vai se oferecer, comprovar sua experiência em inglês se você não fala inglês. Aí realmente seria um problema. Mas o meu sponsor existem pessoas que falam português lá e eu acho que essa é a maior das vantagens daquela empresa.